Ou enterrei meu marido há 5 anos. Fiquei diante de um caixão vazio na chuva, segurei a mão do meu filho e disse a ele que o pai dele nunca mais voltaria para casa. Eu acreditei nisso. Construí uma vida inteira em cima dessa crença. Uma vida menor, mais silenciosa, mais minha. E então, numa tarde de terça-feira em algum lugar sobre o Colorado, meu filho de 12 anos virou-se para mim com o rosto da cor de cinza e sussurrou 4 palavras que partiram meu mundo ao meio. Mãe, o papai está ali atrás. Eu ri. Disse que não era possível. Depois me virei e vi o relógio no pulso daquele homem e parei de respirar. A viagem tinha sido ideia do Enzo, ou talvez tivesse sido minha, e eu deixei que ele achasse que era dele. De qualquer forma, levei 5 anos para concordar com aquilo. Nossas primeiras férias de verdade desde que o Cristiano morreu. Só nós dois, 5 dias na costa do Golfo. Eu tinha reservado um resort com uma piscina em formato de estrela do mar, porque o Enzo tinha apontado para a foto e dito, aquela ali, sem hesitar. E algo dentro de mim se abriu com alívio ao vê-lo querer alguma coisa de novo. Estávamos no portão de embarque quando ele ficou quieto pela primeira vez. Percebi do jeito que percebo tudo nele agora, com cuidado, como quem examina um ferimento para ver se reabriu. Ele estava olhando por cima do meu ombro para a fila de embarque atrás de nós. Enzo? Ele não respondeu. Segui os olhos dele e não vi nada além de uma multidão de pessoas comuns arrastando malas comuns. Uma mulher no celular, um homem de jaqueta cinza de costas para nós. Você está bem, amor? Ele balançou a cabeça rápido demais, do jeito que não é bem uma resposta. Deixei passar. Crianças ficam estranhas em aeroportos. Estímulo demais, gente estranha demais, espera demais. Repeti isso para mim mesma até a passarela, até nossos assentos, 14C e 14D, uma fileira que tínhamos escolhido juntos no mapa de assentos 2 semanas antes. O Enzo passando o dedo pelo corredor como se fosse um labirinto. Nos acomodamos. Ajudei com o cinto de segurança dele mesmo que ele já não precisasse mais de ajuda, porque alguns hábitos sobrevivem à sua utilidade e eu não tinha descoberto como largá-los. O avião taxiou. O Enzo ficou rígido ao meu lado, os nós dos dedos brancos ao redor do apoio de braço, e quando perguntei o que havia de errado, ele disse aquilo de novo, mais baixo dessa vez, como se tivesse medo de que dizer mais alto tornasse mais verdadeiro. O papai está sentado 2 fileiras atrás da gente. Virei antes de conseguir me conter. Disse a mim mesma que estava fazendo aquilo para provar que ele estava errado, para mostrar que não havia nada ali além de estranhos, para que ele pudesse relaxar e curtir as férias como um garotinho normal. Havia um homem 2 fileiras atrás, no corredor, um livro de bolso aberto no joelho que ele não estava lendo. Cabelo castanho claro, entremeado de grisalho nas têmporas de um jeito que reconheci antes de me permitir reconhecer. Ombros largos, levemente curvados, aquele jeito específico de sentar que vem de um homem tentando ocupar menos espaço do que seu corpo quer. Meu estômago despencou antes que minha mente entendesse, e então vi a mão esquerda dele apoiada no braço da poltrona, e nela uma aliança, e o jeito como o polegar se movia contra ela, um velho hábito inconsciente girando o anel em pequenos círculos quando pensava muito em algo que não queria pensar. Eu costumava ver o Cristiano fazer isso à mesa da cozinha enquanto fazia nosso imposto de renda. Costumava vê-lo fazer isso na sala de espera do hospital na noite em que o Enzo nasceu. Virei para frente. Minhas mãos tremiam tanto que precisei pressioná-las contra as coxas. Disse a mim mesma que era o luto pregando peças, aquele talento cruel da mente de construir um rosto amado a partir do nada, a mandíbula de um estranho, a mão de um estranho, 5 anos de saudade despejados no corpo errado. Repeti isso durante todo o voo, 3 horas contando a mim mesma uma história em que eu já não acreditava mais. Enquanto isso, ao meu lado, o Enzo ficou congelado e calado, sussurrando de vez em quando coisas que eu não queria ouvir. Ele olhou para mim, mãe. Quando a gente estava embarcando, ele olhou direto para mim e depois desviou o olhar bem rápido. Não respondi. Não conseguia. Fiquei olhando fixamente para o encosto do banco à minha frente, para a telinha mostrando nossa rota de voo rastejando por um mapa do país. E pensei na bandeira dobrada que me entregaram no memorial. Aquela sem ninguém embaixo dela. Aquela que a guarda costeira não conseguiu recuperar, de 18 metros de água gelada na costa do Maine.
Pensei em 5 anos de aniversários e natais, e noites de terça-feira em que eu punha a mesa para 2 e tirava um prato que nunca fora sujo. Pensei em como, cuidadosa e completamente, eu tinha deixado a mim mesma acreditar que ele estava morto, porque a alternativa, que ele talvez tivesse escolhido nos deixar, era uma ferida que eu não sobreviveria 2 vezes. O avião começou a descer. Meus ouvidos estalaram. O Enzo estendeu a mão e segurou a minha, e os dedos dele estavam gelados. Quando pousamos, o aviso do cinto se apagou e a cabine se encheu com o rebuliço de gente se levantando, pegando bagagem, murmurando naquele alívio particular da chegada. Fiquei sentada o máximo que consegui, mas, por fim, o corredor esvaziou e o homem 2 fileiras atrás se levantou e se virou, e por um segundo inteiro, pela largura de uma cabine de avião comercial, nos encaramos diretamente um ao outro. Era o rosto do Cristiano, mais velho, mais magro, desgastado do jeito que 5 anos e uma vida diferente fazem com um homem. Mas era o rosto dele, o rosto que eu tinha memorizado num corredor de hospital, o rosto que tinha beijado de despedida 1000 manhãs comuns, o rosto que tinha chorado até o luto se tornar simplesmente quem eu era. Meu marido estava vivo, e estava de pé, 2 fileiras adiante, olhando para mim como se eu fosse o fantasma. Não gritei, não corri em direção a ele. Algum instinto mais antigo que o choque manteve meu corpo parado, manteve meu rosto arrumado em algo que passaria por confusão, enquanto cada parte de mim que tinha passado 5 anos aprendendo a sobreviver sem ele, gritava por dentro em silêncio. O Cristiano desviou o olhar primeiro. Pegou uma bolsa de viagem no compartimento superior, disse algo baixo para uma mulher parada ao lado dele, uma mulher que eu nem tinha registrado até aquele momento, loira, talvez na casa dos 40, óculos de sol empurrados para cima do cabelo, e seguiu pelo corredor sem olhar para trás. O Enzo apertou minha mão com tanta força que doeu. Era ele, né, mãe? Era ele mesmo. Eu disse ao meu filho a única coisa verdadeira que eu tinha. Eu ainda não sei, querido, mas nós vamos descobrir. Recolhemos as malas num nevoeiro. Andei pela esteira de bagagens no piloto automático, examinando cada rosto, cada jaqueta cinza, cada par de ombros que pudesse pertencer a um homem morto. Avistei-o mais uma vez perto dos guichês de aluguel de carro, a mão da mulher loira apoiada no braço dele, os dois rindo de alguma coisa fácil e sem pressa, como pessoas que não têm nada urgente a fazer e nada a esconder. A normalidade daquilo era quase pior que o choque. Meu marido tinha morrido de forma tão fácil, tão convincente, que eu tinha construído um funeral, uma lápide, uma versão inteira da minha vida em torno da ausência dele. E ali estava ele, rindo num aeroporto 5 anos depois, bronzeado e vivo, tocando a mão de outra mulher como se pertencesse ali. Não o confrontei. Todo instinto mandava que eu o fizesse, mas algo mais frio e mais prático se ergueu sob o pânico, o mesmo instinto, talvez, que tinha me sustentado durante o memorial dele sem desabar, durante os papéis do seguro, durante o ano seguinte em que precisei reaprender a preencher um silêncio. Eu precisava de informação antes de precisar de respostas. Então, em vez de correr até ele, o segui em silêncio, a certa distância, a mão do Enzo presa na minha. Eles entraram num shuttle do resort. Conferi o logo bordado na camisa polo do motorista, com o e-mail de confirmação ainda aberto no meu celular. Era o mesmo resort, exatamente o mesmo que eu tinha reservado 8 semanas antes por um capricho, porque meu filho tinha apontado para uma piscina em formato de estrela do mar. Aquilo não podia ser coincidência, e mesmo atordoada eu sabia disso. Coincidências desse tamanho não acontecem por acaso. Ou alguém sabia que estávamos vindo, ou algo mais estranho estava em jogo, e as 2 possibilidades me apavoravam mais do que ver o rosto dele. Liguei para o Daniel Rosa do banco de um táxi, minha voz plana e estranha aos meus próprios ouvidos. O Daniel era nosso advogado de família, havia 16 anos. Tinha se sentado ao meu lado durante todo o processo de declarar o Cristiano legalmente morto. Tinha segurado minha mão, literalmente, no dia em que o pagamento do seguro saiu. Quando contei o que eu tinha visto, houve um longo silêncio na linha, longo bastante para eu achar que a ligação tinha caído. Júlia, ele disse por fim, se isso é realmente o Cristiano, você precisa entender o que está descrevendo. Você está descrevendo fraude de seguro.
Está descrevendo um homem que deixou uma certidão de óbito ser emitida em nome dele. Isso não é um mal-entendido. É um crime, e é um crime do qual você se beneficiou sem saber. Eu não tinha pensado por esse lado. Só tinha pensado nele como meu marido morto. E agora, de algum jeito, não morto. Não tinha pensado nos 312 mil reais depositados num fundo para a educação do Enzo, na apólice que tinha me permitido ficar com a casa, no fato de que cada centavo daquilo agora estava assentado em cima de uma mentira que eu nem sabia que estava vivendo. Não se aproxime dele, disse o Daniel. Não diga nada a ninguém no resort. Apenas observe e me ligue se algo mudar. Preciso verificar umas coisas do meu lado. Naquela noite, depois que o Enzo chorou até cair num sono exausto no quarto ao lado do meu, sentei na minha varanda com as luzes apagadas e fiquei escutando. As vozes carregavam de um jeito estranho ao longo da fileira de varandas voltadas para a piscina do pátio, e 2 andares abaixo e 3 portas adiante, ouvi uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar, mesmo agora, mesmo depois de tudo, baixa, tranquila, com aquela cadência particular que ele usava quando tentava acalmar alguém. Não conseguia distinguir as palavras. Não precisava. Não havia mais espaço para dúvida. Fiquei bem quieta no escuro por um bom tempo, passando o polegar pela borda da minha própria aliança, aquela que eu ainda usava, embora eu dissesse a mim mesma, havia anos que era só hábito. Pensei na versão de mim que tinha se ajoelhado num cemitério e jogado um punhado de terra sobre uma caixa vazia. Pensei em como ela se sentiria se soubesse o que eu agora sabia, que o homem que ela tinha chorado tinha uma risada e um carro alugado e a mão de uma mulher enlaçada no braço, e que simplesmente, em algum momento, tinha escolhido não voltar para casa. Por volta da meia-noite ouvi passos na calçada abaixo e, contra meu próprio juízo, me inclinei sobre a grade e olhei para baixo. O Cristiano estava parado sozinho perto da piscina, de costas na maior parte, o celular no ouvido, a voz baixa demais para chegar até mim. E então, como se algum instinto antigo tivesse avisado que estava sendo observado, ele virou a cabeça e olhou diretamente para minha varanda. Nossos olhos se encontraram pela segunda vez naquele dia. Dessa vez, ele não desviou o olhar primeiro. Sustentou meu olhar por 3 longos segundos, tempo suficiente para algo passar entre nós que não tinha nome, não era bem reconhecimento, não era bem aviso. E então ele se virou e voltou depressa para dentro, como um homem que acabara de perceber que tinha sido flagrado. Pela manhã eu tinha entendido algo que mudava a forma de tudo. O Cristiano não tinha ficado surpreso ao me ver. Aquele único olhar na varanda tinha confirmado isso. Um homem que acredita ter esbarrado por puro acaso na esposa supostamente morta, não simplesmente olha para cima, sustenta o contato visual e vai embora como quem fecha uma porta. Ele reage, entra em pânico, ou corre até você, ou congela por completo. O Cristiano não tinha feito nada disso. Tinha me olhado do jeito que um homem olha para um problema que esperava que chegasse mais cedo ou mais tarde. Não dormi. Passai as primeiras horas remoendo esse pensamento, e quando Enzo acordou, eu já tinha tomado uma decisão. Não ia até aquela piscina exigir uma explicação. Ia descobrir exatamente com o que estava lidando antes de deixá-lo saber o quanto eu já suspeitava. Deixei o Enzo no clube infantil do resort de manhã, uma pequena misericórdia, vendo-o correr até um grupo de outras crianças temporariamente livre de qualquer peso, e fui até a recepção com uma pergunta forjada sobre uma cobrança errada no meu quarto. O tipo de mentirinha que faz um funcionário de hotel falar. Descrevi o Cristiano com cuidado, sem usar o nome dele. O rapaz na recepção, ansioso para ajudar, abriu uma reserva e virou a tela para mim antes de se conter. O nome no quarto não era Cristiano Prado. Era Cristóvão Reis. Agradeci e me afastei calmamente, embora minhas mãos não parassem de tremer até eu estar de volta no meu quarto com a porta trancada. Um homem não acaba, por acidente, com um primeiro nome e um sobrenome diferentes. Isso exige um passaporte. Isso exige anos de trabalho silencioso e deliberado. Aluguei um carro naquela tarde sob o pretexto de querer ver o litoral, e em vez disso, fiquei observando. Não tenho orgulho de como caí facilmente naquilo, estacionar 2 fileiras atrás, os óculos de sol, a imobilidade particular de uma mulher fingindo ler um livro,
enquanto na verdade catalogava cada pessoa que entrava e saía de um lobby de hotel. O luto tinha me ensinado paciência. Aparentemente, também tinha me ensinado a desaparecer à plena vista. Observai a Vanessa. Tinha ouvido o Cristiano chamá-la assim uma vez, baixinho, do outro lado da piscina, rindo de algo no celular, enquanto o Cristiano ficava sentado ao lado dela, quieto, vigiando a multidão do jeito que um homem faz quando está acostumado a mapear saídas. Vi os dois saírem juntos num sedã alugado logo depois das 16 horas, e o segui a uma distância que parecia ao mesmo tempo imprudente e inevitável. Dirigiram 20 minutos para o interior até um restaurante numa galeria comercial qualquer, discreto, do tipo que turista nunca encontra. A Vanessa esperou no carro. O Cristiano entrou sozinho e se sentou em frente a um homem mais velho que eu não reconheci. Cabelo grisalho, um terno formal demais para o lugar, uma pasta de couro pousada com precisão sobre a mesa entre eles, como um adereço numa cena ensaiada muitas vezes antes. Não consegui chegar perto o suficiente para ouvir tudo. Sentei 2 mesas adiante com o celular apoiado num porta-guardanapos, gravando, rezando para que o barulho ambiente do restaurante não engolisse cada palavra. Boa parte engoliu, mas alguns fragmentos sobreviveram. O seguro não vai reabrir se ninguém... Os documentos estão limpos, Cristóvão. Eu garanti. Ela nunca pode saber que a conta existe. Fiquei paralisada durante o resto da conversa, incapaz de comer a comida que tinha pedido de disfarce, vendo meu marido supostamente morto acenar com a cabeça diante das instruções de um estranho sobre documentos e contas e coisas que, aparentemente, eu nunca deveria saber. Naquela noite, mandei a gravação e tudo o que tinha descoberto para o Daniel. Ele ligou de volta em menos de 1 hora, e a voz dele tinha perdido a calma cuidadosa de advogado. Júlia, consegui puxar tudo o que pude sobre Cristóvão Reis. Tem um CPF, uma carteira de motorista emitida há 4 anos em Nevada. Histórico de crédito que remonta a mais ou menos a época em que a certidão de óbito do Cristiano foi registrada. Ele fez uma pausa. Também puxei de novo a certidão de óbito do Cristiano Prado, só para ter certeza. Continua registrada, continua válida. Até onde o estado do Maine sabe, seu marido está morto há 5 anos. Então, qual dos dois é real? É isso que me preocupa, disse o Daniel. Porque, até onde consigo ver, os dois são 2 identidades, 2 vidas inteiramente documentadas, o mesmo rosto. Pensei no homem na mesa do restaurante, empurrando uma pasta sobre a mesa, com a calma treinada de alguém que já tinha feito aquilo muitas vezes. Pensei nas palavras seguro e documentos, e ela nunca pode saber. E numa mulher esperando pacientemente num carro estacionado sem a menor ideia do que tinha caído no colo dela. Não faça nada, disse o Daniel. Não o confronte. Me ligue a cada hora, e se algo mudar, qualquer coisa, me ligue antes de fazer qualquer coisa. Prometi que faria. Falei sério quando disse isso. Mas naquela noite, deitada acordada num quarto de hotel, 2 andares acima de um homem que tinha deixado o mundo acreditar que ele tinha se afogado, entendi que observar à distância não seria mais suficiente. Fosse o que fosse que o Cristiano Prado tinha se tornado, ele já não era alguém que eu podia simplesmente observar de uma varanda e esperar entender. Decidi falar com a Vanessa na manhã seguinte, embora tenha passado 1 hora antes dizendo a mim mesma que não faria isso. Disse a mim mesma que era imprudente, que o Daniel tinha me alertado exatamente contra esse tipo de atitude, mas eu continuava pensando nela esperando pacientemente naquele carro estacionado do lado de fora do restaurante, rindo do celular sem fazer ideia do que o namorado tinha acabado de entregar a um estranho numa pasta de couro. Fosse o que fosse que o Cristiano tinha se tornado, ela não tinha escolhido aquilo. Ela merecia, no mínimo, alguém disposto a olhar nos olhos dela. Encontrei-a na piscina, sozinha, o Cristiano em algum lugar cuidando de um dos seus misteriosos afazeres. Sentei 2 espreguiçadeiras adiante e puxei o tipo de conversa que estranhos têm em resorts, se as pinhas coladas eram caras demais, se a praia ou a piscina eram melhores no calor da tarde. Ela era fácil de conversar, mais calorosa do que eu esperava, com uma risada que vinha rápido e sem guarda. Odiai o quanto gostei dela nos primeiros 5 minutos. Ela mencionou o namorado eventualmente, do jeito que as pessoas fazem quando estão felizes e querem um pretexto para falar sobre isso. 3 anos juntos, ela me contou. Ele tinha dito que era viúvo.
Zen Filhos, ele tinha dito especificamente que ele e a falecida esposa nunca tiveram filhos, que era uma das dores silenciosas do primeiro casamento dele. Ele tinha dito que se mudou para o oeste para deixar memórias antigas para trás. Mantive o rosto imóvel e fiz o tipo de pergunta gentil que convida mais compartilhamento em vez de suspeita. Ela me mostrou fotos no celular sem eu pedir, orgulhosa, daquele jeito fácil do amor novo. O Cristiano numa trilha, o Cristiano cozinhando numa cozinha que eu reconheci na hora não ser a nossa, o Cristiano rindo de alguma coisa fora do quadro. E então uma foto, mais antiga, de algum jantar de aniversário. A mão esquerda dele repousava sobre a mesa e, mesmo reduzida na tela de um celular, eu conseguia ver. Ele ainda usava a aliança de casamento virada para dentro, a argola voltada para a palma, fácil de não notar a menos que você soubesse exatamente o que estava procurando. Oi sabia exatamente o que estava procurando. Algo no meu peito se abriu de um jeito que eu não esperava. Não era alívio, não era vindicação, era algo mais parecido com luto. Um luto novo e estranho por uma versão de lealdade que eu não conseguia entender. Um homem não mantém, por acidente, a aliança virada para dentro da mão durante anos, enquanto constrói uma vida inteiramente separada com outra pessoa. Isso não é descuido. É uma decisão repetida todas as manhãs para se lembrar do que ele tinha abandonado. Me desculpei antes que a Vanessa notasse minhas mãos tremendo. Disse que tinha sido um prazer conhecê-la, e falei sério, e isso me perturbou mais do que quase qualquer outra coisa que tinha acontecido desde o aeroporto. Naquela noite, voltando com o Enzo do clube infantil, o Cristiano me encontrou. Não por acidente, eu já entendia isso agora. Entendia que nada nos movimentos daquele homem ao meu redor jamais tinha sido por acidente. Ele saiu de trás de uma fileira de palmeiras ao longo do caminho, e o Enzo parou no meio do passo ao meu lado, encarando o pai com uma expressão que eu não conseguia nomear. O Cristiano não olhou para o Enzo primeiro, olhou para mim. 5 anos comprimidos num único silêncio terrível, e então ele disse a única coisa que conseguiu. Por favor, não aqui. Eu queria gritar com ele. Queria exigir todas as respostas de uma vez. Por quê? Como? O que ele tinha dito a si mesmo nos 5 anos em que deixou o filho crescer, acreditando que ele estava morto. Em vez disso, apenas balancei a cabeça, porque o Enzo estava ali, pequeno e rígido, olhando para o pai com aquele tipo de esperança crua e desprotegida, que soltou algo dentro do meu peito. Os olhos do Cristiano foram até ele. Então, finalmente, algo passou pelo rosto dele, dor inconfundível, real, antes de se forçar a virar e ir embora. O Enzo não chorou até chegarmos ao quarto. Fez perguntas para as quais eu não tinha respostas. Por que o papai não me abraçou? Por que ele parecia triste? Ele vai voltar para casa agora. Abracei meu filho e disse a única coisa honesta que me restava. Eu ainda não sei, querido, mas vou descobrir, e prometo que não vou parar até descobrir. Mais tarde, depois que o Enzo finalmente pegou no sono, saí para a varanda para tomar ar e notei algo que não tinha visto antes. Um homem de jaqueta escura, parado na extremidade do pátio, sem se mexer, sem mexer no celular, apenas observando o prédio. Observando. Percebi, com um arrepio lento, exatamente a ala onde ficava o quarto do Cristiano. Eu tinha passado 2 dias convencida de que era a única caçando a verdade. Parada ali no escuro, entendi pela primeira vez que talvez eu não fosse a única observando o Cristiano Prado. E se isso fosse verdade, então, o que quer que ele estivesse fugindo 5 anos atrás, talvez não tivesse terminado com ele. O Cristiano veio ao meu quarto logo depois da meia-noite. Quase não abri a porta. Todo o instinto mandava que eu ligasse para o Daniel primeiro, que seguisse o plano, que não ficasse a sós com um homem que eu já não sabia mais ler. Mas abri mesmo assim, porque uma parte de mim precisava ouvir o que quer que ele tivesse vindo dizer, precisava mais do que precisava ser cautelosa. Ele não tentou me abraçar. Não pediu desculpas primeiro do jeito que eu tinha imaginado que faria nas horas mais escuras das últimas 2 noites. Ficou parado na porta, parecendo mais velho do que a idade dele, e disse a única coisa que importava. Tudo o que você acredita sobre o que aconteceu comigo é só metade da verdade. Deixei-o entrar. Sentai-me diante dele na mesinha junto à janela, braços cruzados, e disse para ele começar a falar e não parar até eu entender tudo.
Ele me falou de um homem chamado Aldrico Voss, um nome que eu nunca tinha ouvido, sócio numa empresa de logística de transporte marítimo na qual o Cristiano tinha investido discretamente no ano antes de desaparecer. Contou que o empreendimento era uma fachada, que ele tinha esbarrado em registros financeiros que não fechavam, transferências passando por contas que só existiam no papel, dinheiro se movendo em padrões que só faziam sentido se você assumisse que a carga transportada não era a carga declarada. Contou que tinha tentado procurar as autoridades discretamente e que, em uma semana, alguém tinha deixado claro para ele, sem nunca dizer diretamente, que a segurança da família dele dependia do seu silêncio. Eles não me ameaçaram diretamente, ele disse. Eles são mais espertos que isso. Mencionaram a escola do Enzo. Mencionaram seu trajeto para o trabalho. Essa era a mensagem inteira. Ele me contou sobre a pescaria, sobre como não tinha sido bem um acidente, mas sim uma oportunidade que ele tinha fabricado por desespero. Um barco virado deliberadamente num trecho de água conhecido pelas correntes, um colete salva-vidas deixado flutuando onde seria encontrado, um corpo que nunca apareceria, porque nunca tinha havido corpo algum para aparecer. Contou que era a única forma que ele conseguiu pensar de fazer o perigo desaparecer das nossas vidas sem nos arrastar por aquilo. E eu não acreditei nele. Não completamente, não ainda. O luto não se desfaz, só porque alguém entrega uma história que cabe no formato da dor. Se isso é verdade, eu disse, então por que você não voltou assim que ficou seguro? Por que eu tive 5 anos de silêncio e uma mulher chamada Vanessa que acha que enterrou uma esposa que nunca existiu? Ele não respondeu na hora. Quando finalmente falou, a voz dele tinha ficado rouca de um jeito que eu me lembrava das piores noites do nosso casamento, as noites em que algo dentro dele se fechava como um punho. Porque eu nunca soube quando seria seguro, e a cada ano que passava, voltar ficava mais difícil de imaginar, não mais fácil. Eu dizia a mim mesmo que estava protegendo vocês ficando longe. Não tenho mais certeza de quanto disso era verdade e quanto era só mais fácil do que encarar o que eu tinha feito com vocês dois. Ele me entregou um pequeno pendrive, do tipo que cabe no bolso do casaco, junto com uma folha dobrada cheia de nomes escritos à mão e números de conta. Disse que era tudo sobre o homem do restaurante, a rede do Aldrico Voss, a documentação que ele tinha levado anos para reunir discretamente das sombras da segunda vida dele. Disse que era prova, se eu quisesse prova, de que ao menos o motivo pelo qual ele tinha desaparecido era real. Liguei para o Daniel assim que o Cristiano foi embora. Ele pegou o pendrive de mim na manhã seguinte sem dizer uma palavra, sumindo no quarto dele com o notebook por quase 3 horas. Quando finalmente saiu, o rosto dele tinha aquela imobilidade particular de um homem se forçando a manter a postura profissional. É real, Júlia. As contas, os nomes, os padrões de transferência, tudo bate com registros públicos de transporte marítimo e alfândega. Fosse o que fosse essa operação, era real, e era séria o bastante para atrair a atenção de órgãos federais, ENCOs. Eu deveria ter sentido alívio. Em vez disso, senti algo mais frio se instalar no peito, porque os fatos explicavam por que ele tinha desaparecido. Não explicavam por que ele tinha deixado o filho aprender a andar, perder o primeiro dente, aprender a ler e virar o menino parado, congelado, num caminho de resort na noite anterior, tudo sem uma única palavra do pai que aparentemente estivesse observando a uma distância cuidadosa o tempo todo. Perguntei isso diretamente ao Cristiano naquele mesmo dia, e ele não teve resposta que satisfizesse nenhum dos dois. Só disse que sentia muito, na voz plana e exausta de um homem que tinha ficado sem palavras melhores para oferecer. Naquela noite, parada na janela do meu quarto, vi um sedã preto entrar na entrada principal do resort, oficial de um jeito que apertou meu estômago antes mesmo de eu ver o homem que saiu dele. Ombros largos, terno cinza, movendo-se com a confiança tranquila de alguém cuja presença dispensa explicação. Ele foi direto até a recepção e mostrou ao atendente algo que eu não conseguia ver dessa distância, mas reconheci o gesto. Um distintivo, ou o equivalente do setor privado. A voz do Daniel voltou até mim de repente, dias antes, um aviso que eu não tinha entendido completamente até aquele momento. Se isso for o Cristiano, tudo sobre a morte dele vira crime. Alguém,
além de nós, finalmente tinha percebido que um homem morto continuava muito vivo. O homem do sedã preto se apresentou na minha porta na manhã seguinte como Marcus Hale, investigador da seguradora que tinha pago o benefício por morte do Cristiano 5 anos antes. Foi cortês, do jeito cuidadoso e treinado de quem já tinha dado notícias difíceis a centenas de pessoas antes de mim, e não tentou suavizar o motivo de estar ali. Um cruzamento de dados de rotina, ele explicou, tinha sinalizado uma reentrada de passaporte no nome de Cristóvão Reis, com marcadores biométricos próximos o suficiente da antiga foto da carteira de motorista do Cristiano Prado para justificar uma checagem. Meu nome, listado no sinistro original, tinha levado ele direto à minha porta. Não menti para ele. Estava cansada demais para mentir para qualquer pessoa. Contei o que sabia, mas omiti o pendrive que o Cristiano tinha me dado, os nomes, os detalhes sobre o Aldrico Voss, aquela informação pertencia ao Daniel, até entendermos exatamente o que estávamos protegendo e de quem. O Marcus escutou sem muita reação, anotou num pequeno caderno de couro e disse que a seguradora abriria uma investigação por fraude independentemente de qualquer outra circunstância. Ele foi educado sobre isso. Isso não fez as palavras pesarem menos. Confrontai o Cristiano naquela tarde, e pela primeira vez desde o aeroporto, fiz a pergunta que eu mais temia fazer. Ele tinha tocado no dinheiro? 312 mil reais depositados numa conta para o futuro do Enzo, construída sobre a mentira da morte dele. Ele pareceu quase ofendido por eu ter que perguntar. Disse que não tinha gastado um centavo, nem chegado perto, que tinha estruturado o desaparecimento especificamente para que aquela conta permanecesse intocada. Um ato estranho e retorcido de integridade, enterrado dentro de uma traição enorme. O Daniel confirmou em menos de 1 hora. Cada real estava exatamente onde tinha sido deixado, rendendo juros, não reclamado pelo homem que poderia ter levado tudo e desaparecido em algum lugar bem mais confortável do que um restaurante de galeria comercial se encontrando com um homem de terno mal ajustado. Então por quê? Perguntei a ele, sentada à frente dele num banco perto das quadras de tênis vazias do resort, o mar alto e indiferente atrás de nós. Por que não voltar assim que soube que estávamos seguros? Você está me dizendo que nos observava. Sabia para qual escola o Enzo ia. Sabia quando eu troquei de emprego. Isso não é um homem se escondendo do perigo. Isso é um homem que escolheu ficar longe. Ele ficou quieto por um longo tempo antes de responder, e quando respondeu, a voz dele não tinha nada da calma treinada das nossas conversas anteriores. Rachará-me em pontos que não rachavam havia anos, não desde os primeiros dias do nosso casamento, quando ele ainda se permitia ser visto lutando. Porque a cada ano que eu ficava longe, dizia a mim mesmo que você estava melhor assim, que você tinha construído algo sem mim que eu só arruinaria voltando. E quanto mais tempo eu repetia essa história para mim mesmo, mais verdadeira ela começava a parecer, mesmo que uma parte de mim sempre soubesse que era só o jeito mais fácil de continuar me escondendo do que eu realmente tinha feito com vocês dois. Não chorei de raiva, não naquele momento. Corrais em esperar, porque finalmente entendi algo sobre o homem à minha frente que nenhuma investigação poderia ter me mostrado. Fosse qual fosse a proteção que ele achava que estava nos oferecendo, ele também tinha estado cumprindo uma sentença própria, 5 anos observando de fora uma vida na qual não tinha permissão de entrar. 5 anos sabendo a escola do filho e o novo emprego da esposa, e nunca uma vez conseguindo atravessar a porta da frente e simplesmente estar presente. Ele não tinha escapado de nada. Tinha construído para si mesmo um tipo diferente de prisão e se mudado para lá de bom grado, e chamado aquilo de amor. Isso não o desculpava. Quero deixar isso claro, mesmo agora. Luto e perdão não são a mesma correnteza, e eu não estava pronta para deixar uma me levar até o outro. Mas algo em mim se abrandou diante da forma do sofrimento dele, mesmo enquanto o resto de mim continuava furioso pelos anos que ele tinha roubado do Enzo. Naquela noite, o Marcus voltou, dessa vez com uma pasta própria, e a conversa tomou um rumo que nenhum de nós tinha previsto. A rede financeira da qual o Cristiano tinha fugido, a operação de transporte marítimo do Aldrico Voss, tinha atraído muito mais atenção federal nos últimos 3 anos do que o próprio Cristiano imaginava enquanto se escondia dela.
O Marcos nos contou que os investigadores já tinham montado a maior parte do caso usando canais completamente separados das informações do Cristiano. O que faltava até então era uma testemunha disposta a depor sobre como a operação tinha, especificamente, ameaçado um cidadão comum a fingir a própria morte para manter silêncio. "Sou marido", disse o Marcos, escolhendo a palavra com cuidado, observando meu rosto enquanto falava. Não era o cabeça de nada. Ele era um instrumento de pressão. Alguém o usou para manter uma operação muito maior em silêncio, e quem quer que tenha arquitetado o esquema que tornou a morte dele convincente é a pessoa que realmente queremos. Fiquei ali sentada com aquilo por um longo momento, remoendo. O Cristiano não tinha sido o vilão da história, afinal, não exatamente. Tinha sido um homem assustado e falho que fez uma escolha imperdoável por razões que, ao menos, eram reais. Mas outra pessoa, alguém ainda sem nome, ainda por aí, tinha construído a maquinaria que tornou o desaparecimento dele possível em primeiro lugar. E essa pessoa nunca, uma única vez, tinha precisado responder pelos 5 anos que meu filho cresceu sem pai. As prisões aconteceram 4 semanas depois, quando já tínhamos voltado todos para casa, e o resort tinha se tornado nada mais que um lugar que eu nunca mais quis ver. O Marcos ligou primeiro para o Daniel, e o Daniel me ligou, e numa única conversa por telefone, eu soube que o Aldrico Voss e 2 dos associados dele tinham sido presos pela Polícia Federal, com acusações que iam de lavagem de dinheiro a fraude eletrônica e conspiração, construídas sobre registros financeiros que remontavam a anos antes de o Cristiano se envolver na operação. As provas que o Cristiano tinha me entregado num quarto de hotel, o pendrive que eu tinha carregado para casa no bolso do casaco como algo radioativo, tinham se tornado uma peça de um caso muito maior que o governo federal já vinha construindo discretamente. O Cristiano nunca foi indiciado por nada ligado à operação do Voss. Os investigadores foram claros quanto a isso, e claros ao reconhecer a cooperação dele. Mas fingir a própria morte, apresentar documentos falsos e viver sob uma identidade fabricada durante 5 anos eram crimes por si só, independentemente de quão compreensíveis fossem os motivos por trás deles. Ele se entregou voluntariamente na semana seguinte à nossa volta, entrando num prédio federal com um terno cinza que o fazia parecer um estranho, e eu sentei no corredor lá fora com a mão do Enzo na minha, enquanto os advogados usavam palavras como restituição e acordo de cooperação e tempo cumprido, que significavam muito pouco para um menino de 12 anos que só queria saber se o pai ia ficar preso para sempre. Ele não ficou. O juiz, pesando 5 anos de exílio autoimposto contra um homem que, no fim, tinha ajudado a desmantelar uma operação criminosa em vez de lucrar com ela, decretou uma sentença de liberdade condicional e várias centenas de horas de serviço comunitário, junto com um plano formal de reembolso do benefício do seguro que a empresa já tinha concordado, discretamente, em não reclamar por completo diante das circunstâncias. Não foi justiça em nenhum sentido limpo, foi simplesmente o espaço que a lei tinha para acomodar aquilo. A Vanessa foi embora antes que qualquer uma das audiências terminasse. Ouvi de segunda mão, por gente que ainda conhecia gente no resort, que ela tinha voltado para Ohio, mais perto das irmãs dela, e que não tinha falado com o Cristiano desde a semana em que a verdade veio à tona nas mãos dela. Pensei nela algumas vezes nos meses seguintes. Uma mulher que tinha se apaixonado por um homem construído inteiramente sobre uma mentira, que tinha perdido 3 anos numa relação que nunca teve um nome de verdade. Torci para que, onde quer que ela estivesse, tivesse encontrado o caminho para algo honesto. O Cristiano pediu para ver o Enzo antes do primeiro dia de serviço comunitário determinado pelo tribunal, e eu disse que sim, embora tudo em mim ainda hesitasse com aquela ideia. Disse a mim mesma que não era pelo Cristiano. Era pelo meu filho, que merecia a chance de dizer o que precisasse dizer ao pai que passou 5 anos acreditando estar morto e uma semana estranha e desorientadora aprendendo que estava vivo. O encontro aconteceu na sala da minha casa, de todos os lugares, o cenário mais comum para a conversa mais estranha das nossas vidas. O Cristiano se ajoelhou na altura do Enzo, algo que costumava fazer naturalmente quando Enzo era pequeno, e eu observei os anos de hábito voltarem ao corpo dele mesmo, depois de tudo que tinha mudado. Ele não tentou um abraço. Não pediu um. "Desculpa eu não ter estado presente", ele disse,
e a voz dele quebrou de um jeito que eu nunca tinha ouvido em 16 anos de casamento. O Enzo olhou para ele por um bom tempo, mais tempo do que era confortável. Aquele tipo de olhar longo e inabalável que só crianças parecem capazes de dar. E então ele disse a frase que desfez algo em nós dois ao mesmo tempo. Eu já aprendi a viver sem você. Não houve lágrimas do Enzo. Houve apenas uma espécie de calma, uma honestidade firme que me disse que meu filho tinha crescido e se tornado alguém mais forte e mais lúcido do que qualquer um dos pais dele jamais tinha conseguido ser. O Cristiano chorou abertamente, ajoelhado no chão da nossa sala, e eu fiquei parada na porta e deixei, porque não era o meu lugar suavizar aquele momento para ele. Ela tinha ganhado cada segundo daquilo. Não voltamos a ficar juntos. Quero dizer isso claramente porque acho que importa, e porque acho que é o final que a nossa história de fato merecia, em vez daquele que uma história mais simples poderia ter nos dado. O Cristiano se mudou para um apartamento pequeno do outro lado da cidade, perto o suficiente para tornar o serviço comunitário e as visitas ao Enzo administráveis, longe o suficiente para que nossas vidas não se cruzassem mais por acaso. Nós tornamos algo para o qual nenhum dos dois tinha uma boa palavra, não estranhos, não um casal, apenas duas pessoas ligadas permanentemente por um menino que amava os dois e por uma verdade que ambos tivemos que aprender a carregar de formas diferentes. Em algumas noites, vendo o Enzo pôr a mesa para nós três nas noites em que o Cristiano vinha jantar, penso na mulher que eu era naquele avião, certa de que estava perdendo a cabeça, certa de que o luto tinha finalmente quebrado algo essencial em mim. Penso em como teria sido mais simples se ele realmente tivesse se afogado naquele dia na água, se a história realmente tivesse terminado do jeito que eu enterrei 5 anos antes. Mas simples nunca foi de fato verdadeiro, e parei de desejar a versão disso que seria mais fácil de explicar num jantar entre amigos. 5 anos atrás enterrei o homem que eu amava porque acreditava que ele estava morto. Dessa vez, enterrei a vida que nunca mais poderíamos ter, não com luto, mas com algo mais parecido com paz. O Cristiano sobreviveu à água. Nosso casamento não sobreviveu. E, de alguma forma, aceitar isso doeu menos do que viver dentro de uma mentira jamais doeu. Quero saber o que vocês acham que vem por aí para essa família. Deixem um comentário aqui embaixo e me contem de onde vocês estão assistindo hoje. Oi, leio todos, um por um. Temos muitas outras histórias como essa esperando por vocês, então garantam que estão inscritos e com as notificações ativadas para nunca perder um momento como esse. Vamos continuar essa jornada juntos.